um caso prático e real utilizando o Copilot no Excel. Nós recebemos aqui na linha, nosso time de engenharia, que desenvolve os projetos para os nossos clientes, nós recebemos uma base de um cliente em um projeto e, por fim, a gente entendeu que aquela base ela tinha algumas inconsistências e a gente precisava entender quais inconsistências eram para que a gente pudesse aí executar o projeto que a gente estava desenvolvendo para esse cliente. Então eu trouxe aqui essa base, toda modificada, é claro, mas ela traduz o problema que nós tivemos nessa situação. Então é uma base de financeiro, lançamentos financeiros, onde a gente tem data competência, data prevista, data caixa, o item, valor, ID do lançamento, o status do pagamento, o centro de custo, o plano de conta nível 2 e o plano de conta nível 1. Eu mantive até a estrutura, né, a ordem das colunas que essa base veio para a gente. E é claro, mais uma vez, essa base está toda descaracterizada, tanto em termos de valores, quanto em termos dos itens, quanto em termos dos planos de conta. Ela respeita a estrutura da base, ela respeita ali a estrutura do problema para eu mostrar para vocês. Então, o problema que nós identificamos era que, quando eu tenho aqui plano de conta nível 1 e plano de conta nível 2, toda vez que eu tenho, por exemplo, 13º time operacional, o plano de conta nível 1 ele tem que ser folha de pagamento. Então, para qualquer lançamento do N2, ele tem que ser sempre o mesmo N1. Então, 13º time operacional nunca pode ser outro lançamento aqui na coluna N1 que não seja folha de pagamento. E a gente começou a identificar que isso não estava sendo uma verdade, eu tinha inconsistência nessas bases de dados. Então, o primeiro passo depois para a gente corrigir essa base de dados, a gente precisava identificar quais lançamentos da coluna N2, plano de conta N2, tinham inconsistências, né, na coluna plano de conta N1. Não obedecia a essa regra que eu citei. E essa é uma base relativamente grande, que essa base tem, se a gente selecionar aqui a coluna plano de conta N2, aqui no Excel, aqui embaixo, a gente vai ver que tem 27.742 linhas. Então, daria um trabalhinho, né, para a gente ficar aqui talvez filtrando toda essa base de dados e fazendo esse entendimento. Esse é um desafio de ser resolvido que não é tão complexo de fazer para quem domina bem Excel, mas também não é tão simples igual somar uma coluna no Excel. Você tem que pensar um pouquinho como que você vai resolver esse problema. E muitas vezes, no dia a dia, seja você que domina Excel, vale muito você, né, utilizar o Copilot, como você vai ver, para você fazer isso mais rápido, sem ter que pensar demais como ficaria a fórmula ou recurso que você vai ter que usar. E para você que não domina tanto Excel, que talvez teria que gastar um tempo pesquisando como criar uma solução para esse problema, você vai ver que com o Copilot é muito simples de resolver. O Copilot, ele fica aqui dentro da guia página inicial, ele está aqui no cantinho, então eu vou abrir ele. E aí vale lembrar, né, que o Copilot ele só vai funcionar aqui dentro do Excel se você estiver ou usando o Excel no navegador de internet ou com um arquivo que está no OneDrive, no final das contas. Ou seja, do que eu estou falando, esse arquivo que eu estou te mostrando, ele é esse arquivo básico Copilot, inclusive o link vai estar aqui na descrição do vídeo para download, ele está aqui dentro do meu OneDrive da Lean Solutions, então ele só vai funcionar. Se eu pegar um arquivo que está só no meu HD, não está no OneDrive, o Copilot não fica ativado. Prova disso é que se eu tirar o salvamento automático, eu desabilito o Copilot, eu não consigo mais usar. Então, né, e esse salvamento automático a gente sabe que ele só vai estar disponível se o seu arquivo estiver salvo, na verdade, no OneDrive, tá? Abri aqui o Copilot e também, para você trabalhar com o Copilot, você precisa que os seus dados estejam aqui como tabela, né? Que você tenha vindo em inserir e criado aqui uma tabela, tá? Prova disso é que se eu clicar fora da tabela, eu vou também desativar aqui o Copilot, tá? Então, vou clicar aqui dentro dos dados. E aí você tem, óbvio, que pensar o que você gostaria de resultado para o Copilot, né, poder te entregar e esse resultado resolver o seu problema. No final das contas, eu pensei um pouquinho, quando eu vi essa base de dados, e a conclusão que eu cheguei, eu falei, olha, se o Copilot fizer para mim uma base de dados com uma nova tabela, com duas colunas, onde um remover duplicatas sejam as ocorrências únicas dessa coluna N2 e a segunda coluna dessa nova tabela para ser criada seja a contagem distinta de quantos N1s que eu tenho para cada um dos lançamentos, isso me resolve, porque eu vou ver, né, pela descrição aqui da base, pelo funcionamento correto dessa base de dados, para cada lançamento de N2, quando eu fizer uma contagem distinta em N1, o resultado só pode dar 1. Por quê? Eu quero fazer uma base que aqui esteja escrito assim, 13º time operacional. Aí eu vou mandar contar distinto
né, dentro de N1 para cada ocorrência de N2. E isso tudo tem que dar 1, porque lembra que a gente falou que a estrutura dessa base, a lógica dessa base é que cada plano de conta N2 só pode pertencer a um único plano de conta N1, tá? Essa é a lógica. E foi isso que eu pensei, tá? Quando eu fui resolver esse problema. Então, o Copilot está em versão prévia ainda no Excel, estou gravando esse vídeo no dia 28/2 de 2024, ele ainda está em versão prévia. E ele te fala, né, que o Copilot ainda não está disponível no seu idioma, por enquanto você pode experimentar o Copilot em inglês. Então você vai ter que escrever o comando em inglês. Mas hoje em dia, se você não dominar inglês, você pode, né, vir aqui no seu navegador de internet e você pode usar algum dos tradutores, dos bons tradutores existentes aí no mercado. Esse de P é um deles, tá? Então eu vou, para a gente fazer tudo em português, eu vou escrever aqui o que eu imaginei. Então eu escrevi aqui, cria uma tabela com 2 colunas, uma coluna será, né, será os valores distintos da coluna plano de conta N2, ou seja, pega essa coluna N2 e faz um remover duplicatas, me dá só os valores distintos existentes nessa coluna plano de conta N2. E a segunda coluna será uma contagem distinta dos itens da coluna plano de conta N1 para cada item da coluna plano de conta N2. Ou seja, depois que você fizer o remover duplicatas, fizer uma coluna de plano de conta N2 apenas com itens distintos, conte na coluna N1, né, para cada linha dessa, quantos itens distintos existe na coluna plano de conta N1, tá? Isso que nós fizemos. E aí, claro, mesmo que você não fale inglês, validar, né, acho que aí uma revisada, buscar revisar o que ele escreveu aqui. Nesse tradutor, quando eu fiz, eu vi que ele escreveu algo que não faz muito sentido. Ele traduziu aqui o distinta como uma ideia de separado, né? E não é isso que nós queremos distinto mesmo. Mas não tem problema. Eu vou copiar isso aqui e vou trazer aqui para o Copilot. Vou dar um Ctrl V aqui. Como o Copilot está em versão prévia, tudo tem em versão prévia, tem seus bugs ainda, tem seus problemas. Quando você copia aqui para dentro do Copilot, eu já percebi que ele não, do Excel, ele não copia tudo que você copiou. Ó, vamos ver onde é que ele parou. Column for each item. Column for each item. Ele copiou até aqui, né? Ele comeu esse pedacinho final aqui, tá? E não adianta muito você copiar e colar lá, não. Ele ainda está meio bugado quanto a isso, tá? O que faltou aqui a gente digitar é que, plano de conta nível 1, column for each item, in the... E é claro, vocês percebam que ele traduziu o nome da coluna. Eu não quero que ele faça isso, né? Eu vou ter que corrigir isso também, tá? Beleza. Vou colocar aqui minúsculo para ficar bem visual, mas não faz diferença. Bom, né, cria uma tabela com 2 colunas, como a gente tinha colocado. Aqui, ó, o plano, ele traduziu para plane. Eu não quero isso. Então, eu vou colocar aqui plano, conta. E aqui também eu vou colocar plano, conta. Beleza. É isso que ele tem que fazer para a gente. Vamos ver se ele vai fazer? Vou clicar aqui para ele executar o comando. Bom, ele processou nossos comandos. E aí, ele fez para a gente, ele fez uma contagem de cada item da coluna plano de conta N2. Ele pegou aqui, fez um distinto, pelo que eu estou vendo, e ele fez uma contagem. Ele está me dando a opção aqui de adicionar isso que ele fez, né, essa tabela que ele fez na nova planilha. Ele escreveu uma mensagem aqui também. Ele criou uma tabela dinâmica mostrando a contagem dos itens da plano de conta N1 para cada valor distinto da N2. Ó, ele está só narrando o que ele fez aqui na tabela dinâmica. Eu vou adicionar para a gente ver. Mas não é isso ainda que a gente quer, tá? Ó, o que ele fez? Ele fez uma coluna plano de conta N2 com distinto. Nisso aí ele acertou, beleza. Só que aqui, na contagem de plano de conta N1, ele não fez o que a gente queria, porque a gente queria saber quantos planos de conta N1 distintos existem aqui dentro de cada uma dessas linhas do plano de conta N2. Ele não fez. Só que ele não fez porque eu falei, mas eu não troquei. E é até legal pra gente ver que aqui, ó, percebam que ele fez uma tabela dinâmica, certo? E provavelmente, como eu já testei para fazer o vídeo, ele vai fazer um outro resultado, ele vai usar um outro recurso para fazer o resultado que a gente quer. E por que deu errado, tá? Por que ele fez algo que não é o que a gente quer? Porque, lembra que eu comentei com vocês que a tradução dele aqui não ficou tão legal? Quando ele foi traduzir a segunda coluna será uma contagem distinta, ele traduziu, perdão, como será separada, uma contagem separada aqui, né? Então, não é isso que a gente quer, né? Não é exatamente isso. Então, a gente tem que pegar, copiar isso aqui, falar para ele fazer de novo, tá?
Vou precisar digitar aquele restinho de novo ali de informação, né? Beleza. Lembra de ajustar aqui o nome da coluna, que ele traduziu também. Beleza. E aqui, ao invés de ser, será uma separate, será aqui um distinct, tá? Então, eu quero uma contagem distinta. Agora a tradução, né, aqui está correta, tá? Então, vamos lá, vamos rodar de novo. Não tem problema ficar aqui com a planilha que nós adicionamos, o primeiro resultado que ele gerou. Vamos rodar de novo. Ele já fez ali, ó, a nossa tabelinha do jeito que a gente precisa. E aí ele escreve, né, uma pequena explicação da tabela que ele fez, tá? E eu vou aqui adicionar essa nova solução dele. E é legal eu ter errado ali, né, não ter substituído a tradução, que aqui a gente percebe que ele fez uma tabela dinâmica. Aqui você vai perceber que ele não fez uma tabela dinâmica. Aqui ele fez fórmula. Ele já fez outra coisa para você. Ele fez uma fórmula bem maluca, não vou aqui ficar analisando, que é uma fórmula longa, tá? Mas o resultado tá certo, que é o quê? Ele fez uma coluna de distintos aqui para N2, então aqui só tem os lançamentos distintos, tá? E ele fez também, aqui na frente pra gente, para plataformas digitais para treinamento, aqui em plano de conta N2, quantos planos de conta N1 existem? Existem 3. E é essa a inconsistência da base de dados. Esse resultado deveria ser 1. Então, esses 4 N2 aqui têm problemas que nós temos que corrigir. Vamos ver. Plataformas digitais para treinamento. Vou pegar aqui o Employer Branding, que é menorzinho de digitar, tá? E ele tem, perceba aqui, 2. Quando eu venho aqui, N2, e filtro o Employer Branding, a gente vê que para Employer Branding tem DHO e tem recrutamento, e deveria ser só um. Aí vai agora o trabalho de correção de você entender o que está certo, é recrutamento ou é DHO, tá? Mesma coisa, vou fazer para o primeiro aqui, plataformas digitais para treinamento. Então vamos filtrar aqui, plataformas digitais para treinamento, que é o problema. Ok. Então a gente vai ver, eles têm bastante lançamentos, e a gente vai ver aqui que existem 3, tá? Existe como licença de software, existe como plataformas digitais para produto e como plataformas digitais para treinamento. Provavelmente deve ser esse terceiro, né? Então basta que agora a gente corrija, certo? E perceba que teria outra forma até mais simples, algumas formas um pouco mais simples de fazer essa tabela aqui, mas não é também tão trivial, né, de ver o resultado, tá? Então, é bem mais simples você escrever aqui para o Copilot e ele gerar uma tabelinha para você. Agora basta você ajustar para esses 5 primeiros que estão aqui com problemas, com inconsistência nessa base de dados. Então esse foi um case prático aí que a gente já usou o Copilot aqui na linha, nosso time de engenharia. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se inscreve aí no canal. Você se inscrever é a forma de você nos dizer que a gente está produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, que gera aí diferenças no seu dia a dia. E deixe seus comentários pedindo novos conteúdos, sugerindo novos conteúdos, que com certeza a gente vai colocar aqui na nossa fila de produção. Valeu, até um próximo vídeo.